Capa Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Agosto de 2026, segunda quinzena, ano 26, número 340. Preço R$ 3. Pagamento de juros da dívida tira dinheiro da saúde e da educação. A dívida pública brasileira cresceu mais de 200 bilhões em julho, ultrapassando a marca de 9,2 trilhões de reais. Nos últimos anos, o endividamento do governo federal disparou. Somente em junho, aumentou 8 bilhões por dia. Nesse ritmo, a previsão do Tesouro Nacional é de que a dívida chegue a 10 trilhões de reais até o final do ano. Todos os anos, uma enorme fatia do orçamento federal é destinada para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Em 2025, foram 2,135 trilhões de reais, o equivalente a 42% dos gastos federais. Como consequência, apenas 4,2% do orçamento é destinado à saúde, 3,1% à educação, 0,04% à cultura e 0,008% à habitação. Os trabalhadores sentem as consequências dessa política no dia a dia, com a falta de médicos e remédios nos postos de saúde, com longas filas nos hospitais, com a dificuldade de conseguir uma vaga na creche para suas crianças, com a falta de moradia, com o esgoto correndo a céu aberto nas periferias e com um dos menores salários mínimos da América Latina. É por isso que o endividamento público, longe de servir de meio para financiar o desenvolvimento do país, cumpre hoje o papel de ser o principal mecanismo de transferência das riquezas produzidas pelos trabalhadores brasileiros diretamente para o sistema financeiro, os grandes bancos e especuladores nacionais e estrangeiros, denuncia Samara Martins, candidata à presidência da República pelo Partido Unidade Popular, UP. Ela que é cirurgiã dentista do SUS e conhece de perto essa realidade. Leia mais na página 3. O P lança a candidatura à presidência do Brasil e a diversos governos estaduais. Samara Martins, em destaque na foto, é a candidata do Partido Unidade Popular à presidência da República. A UP também lança 17 candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal. Conheça nas páginas 4 e 5. Seção Sociedade. Ocupação de mulheres Teresa da Benguela. No dia 9 de agosto, nasceu a Casa de Mulher Trabalhadora Teresa de Benguela, no bairro Bandeirantes, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. O imóvel ocupado estava abandonado pelo poder público há anos, sem cumprir função social. Vamos agora construir uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência, que vai também priorizar a formação política para organizar as mulheres para defenderem seus direitos, afirma Raíssa Piovani, da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário, responsável pela iniciativa. Há anos, o Mato Grosso está entre os estados brasileiros com os maiores índices de violência contra a mulher. Você que apoia a luta das mulheres pode colaborar com doações de materiais de limpeza, de higiene pessoal, brinquedos para a creche, com recursos financeiros por meio de Pix e ainda com seu trabalho voluntário. A casa precisa de advogadas, psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, entre outras atividades. Teresa de Benguela foi uma mulher escravizada que se libertou no processo de resistência do quilombo do Quariterê, quilombo do Piolho, tornando-se sua líder. O quilombo durou mais de 20 anos, numa região onde hoje fica a fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia. Doações pelo Pix, movimento algabenário mt@gmail.com. Fortaleça a imprensa popular e operária, doe pela chave Pix, QR Code na tela. Relato de experiência. Defender o SUS é defender a vida. Bia Martins, candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro pela UP. Esse é um relato sobre a importância de cuidar da saúde, de manter os exames e as vacinas em dia. Não escolhemos adoecer, principalmente em uma sociedade que o lucro está acima da vida, mas enfrentar os desafios da vida é um dever revolucionário, em especial para nós, que nos dedicamos à construção do bom, do justo e do melhor do mundo. Esse texto também é uma homenagem ao Sistema Único de Saúde e aos seus trabalhadores. É um manifesto de gratidão e um compromisso. Defenderei o SUS com mais convicção ainda do que sempre defendi. Tenho 33 anos, pratico esporte todos os dias, me alimento bem, cuido da minha saúde e sempre me considerei uma pessoa saudável.
Há cerca de 6 meses, em uma consulta de rotina com minha ginecologista, recebi o resultado de uma alteração no exame de Papa Nicolau. Vieram novos exames, consultas, esperas intermináveis e aquela angústia que só conhece quem já guardou um diagnóstico. Até que veio a confirmação. Eu estava com câncer no colo do útero. Diante do choque, do medo, das lágrimas, me fazia perguntas que não tinham respostas. Por que eu? Por que agora? A verdade é que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. O câncer é a doença que tende a se tornar cada vez mais comum nessa sociedade decadente. Nossa alimentação está carregada de agrotóxicos. A água sofre com a contaminação. O ar está cada vez mais poluído e, em nome do lucro, somos expostos diariamente a inúmeros fatores que comprometem nossa saúde e nossa vida. Quando falamos de socialismo ou barbárie, estamos também alertando sobre como ficará nossa saúde. Mas eu decidi vencer, pois precisava seguir em frente. Então segui. Nem sempre com confiança, mas sempre dando o próximo passo. Houve dias em que fui forte, em outros fui apenas disciplinado e persistente. E isso também basta, porque aprendi que a única batalha que se perde é aquela que abandonamos. Todo meu tratamento foi realizado pelo SUS, grande parte dele no Instituto Nacional de Câncer, INCA. E a cada consulta, a cada exame, a cada corredor percorrido, crescia em mim uma certeza: o SUS salva vidas mesmo. Mesmo diante da falta de investimento e das dificuldades que enfrenta diariamente, encontrei profissionais que fazem muito mais do que cumprir uma função. Eles resistem, são verdadeiros soldados na defesa da vida. Desde as enfermeiras, que cuidaram de mim como se eu fosse alguém da própria família, a moça que levava minhas refeições, sempre acompanhadas de um bilhete escrito: feito com carinho para você, passando pelos médicos e técnicos, os fisioterapeutas e a equipe de limpeza, da nutricionista, do anestesista e da cirurgiã, que seguraram minha mão enquanto eu adormecia para a cirurgia, transmitindo uma serenidade que jamais esquecerei. Já na enfermaria, durante a limpeza dos pontos que tive no abdômen, uma enfermeira perguntou o que eu fazia da vida. Sempre tenho dificuldades para responder isso em poucas palavras, mas, em meio às dores, disse que dedicava minha vida à luta das mulheres e da classe trabalhadora. Contei que sou candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ao lado da Juliette. Ela regalou os olhos e perguntou, surpresa: ao governo? Respondi que sim. Disse também que defendo que todo político deveria utilizar o SUS, porque quem governa precisa conhecer de perto aquilo que oferece ao povo. E contei que saía daquela experiência ainda mais convencida de que a defesa do SUS seria uma das minhas principais bandeiras na minha campanha, junto com a luta pelos direitos das mulheres. Ela me olhou emocionada e respondeu: vou votar em você. O SUS é um sonho. Trabalhar aqui é o maior orgulho da minha vida. Naquele mesmo dia recebi alta. Ela ainda estava de plantão. Quando me viu indo embora, gritou pelo corredor: boa recuperação, governadora. Não vou esquecer de você e da Juliette. Respondi. Sorri. O SUS precisava do voto dela e saí por ter conquistado mais uma trabalhadora para a nossa luta. E ainda mais feliz porque estou livre do câncer. Hoje, olhando para tudo o que vivi, sinto uma gratidão que não cabe no peito. Gratidão por estar aqui, pela ciência, pelo SUS, pelos profissionais que dedicam sua vida a cuidar da vida dos outros, pela minha família, pelos meus amigos e pelo meu partido, que acolheu meu desejo de manter minha candidatura, mesmo preocupado com minha recuperação e compreendendo que, neste momento, ainda não consigo fazer tudo o que gostaria ou tudo o que é preciso. Se você leu até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Não adie seus exames. Não ignore seu corpo. Não deixe para depois aquilo que pode salvar a sua vida. Descobrir o câncer cedo foi fundamental para vencê-lo. Cuidem-se. A vida vale a pena, principalmente as que são colocadas a serviço de quem sonha e luta por um mundo mais justo. Seguimos na luta, porque nosso povo merece viver com dignidade. Seção Brasil. Pagamento de juros da dívida consome 42% do orçamento do país. Heron Barroso, redação. A dívida pública brasileira cresceu mais de 200 bilhões de reais em julho, ultrapassando a marca de 9,2 trilhões de reais. Nos últimos governos, o endividamento do governo federal disparou. Somente em junho aumentou 8 bilhões por dia. Nesse ritmo, a previsão do Tesouro Nacional é que a dívida chegue a 10 trilhões até o final do ano.
Os meios de comunicação da burguesia colocam a culpa dessa sangria desatada nas despesas com funcionalismo, programas sociais e no pagamento das aposentadorias, e pressionam por mais cortes nas áreas sociais, privatizações e novas reformas da Previdência. O governo, como sempre, cede à pressão e destina menos recursos para o SUS, dificulta o acesso à aposentadoria e ao BPC, e corta verbas para a construção de bandejões nas universidades e institutos federais ou de novas moradias para as famílias pobres. Mas por que o endividamento público não para de crescer no Brasil? Será mesmo que a pensão dos aposentados ou as despesas com saúde e educação são as causas do rombo nas contas públicas? O crescimento da dívida. A dívida pública reúne todo o endividamento do governo. Quando o dinheiro disponível não é suficiente para pagar as contas, títulos do Tesouro Nacional são emitidos para financiar despesas e investimentos. Porém, a maior parte desses títulos está ligada à Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 14% ao ano, uma das maiores do mundo. Assim, bancos e grandes capitalistas compram esses títulos públicos e são remunerados com juros altíssimos. Quanto mais alta for a taxa de juros, maiores serão os rendimentos desses sanguessugas de riquezas do país. De fato, segundo o próprio Banco Central, a cada 1% de aumento da Selic, o gasto com a dívida pública cresce 55 bilhões de reais. É por isso que a dívida pública não para de crescer. Não tem nada a ver com os aposentados ou com os salários dos servidores. O negócio de investir dinheiro em títulos da dívida é tão lucrativo que especuladores nacionais e estrangeiros tomam dinheiro emprestado nos países onde as taxas de juros são baixas para comprar títulos da dívida brasileira. Os juros altos praticados historicamente no país constituem o principal fator de crescimento da dívida pública. O volume acumulado de juros nominais da dívida supera o estoque da dívida líquida do setor público, ou seja, temos uma dívida de juros sobre juros. O Tribunal de Contas da União já demonstrou que nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recursos advindos da venda de títulos da dívida pública. Isso significa que a dívida pública tem servido apenas para bancar os gastos financeiros com a própria dívida, principalmente os juros exorbitantes, explica Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Mas, apesar disso, quando se trata de destinar mais verba para moradia, saúde e educação, ou ser contra a privatização do patrimônio público, os analistas burgueses ficam horrorizados nos programas de TV com o desperdício do dinheiro público. Nenhum deles, porém, acha um escândalo que o Estado ajude com o dinheiro do povo os bancos, o agronegócio ou as grandes empresas privadas. Muito menos que quase metade do orçamento do governo seja sugado pelos pagamentos de juros escandalosos. Quem lucra? Todos os anos, uma enorme fatia do orçamento federal é destinada para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Em 2025, foram 2 trilhões de reais, o equivalente a 42% dos gastos federais. Todo esse dinheiro, arrecadado principalmente com os impostos pagos pelos trabalhadores, já que os ricos quase não pagam impostos no Brasil e ainda sonegam grande parte de suas obrigações com a Receita, deixou de ser investido para melhorar a vida dos trabalhadores e foi diretamente para o bolso dos donos dos títulos da dívida. E quem são esses parasitas que ganham bilhões sem nada produzir? Dados do Banco Central revelam que os bancos e os fundos de investimento, nacionais e estrangeiros, possuem 76,2% dos títulos da dívida interna, instituições financeiras 31,7%, fundos de previdência 22,5%, fundos de investimento 22%. É sob o controle dessa reduzida oligarquia financeira que se encontra grande parte da economia do país. Com essa enorme quantidade de dinheiro em suas mãos, corrompem partidos, controlam o Congresso Nacional, governadores e presidente, nomeiam ministros e diretores do Banco Central e definem toda a política econômica do país. De fato, todos os governos, desde a ditadura militar até os dias de hoje, adotaram uma política econômica que manteve os privilégios e os lucros do capital financeiro e da grande burguesia. Dito de outra forma, entra governo e sai governo, mas quem continua mandando na economia brasileira são os bancos e grandes monopólios capitalistas nacionais e estrangeiros. Foi para atender a esses vampiros do orçamento que os investimentos sociais e os salários dos servidores foram congelados no Brasil por 20 anos.
por meio da Emenda Constitucional 95, que se realizou a reforma trabalhista, destruindo vários direitos conquistados na CLT, e a reforma da Previdência, que praticamente acabou com o direito à aposentadoria das novas gerações. Além disso, setores importantes da economia, como petróleo, gás, energia, saneamento, aeroportos, rodovias e portos, continuam sendo privatizados e entregues nas mãos dos monopólios imperialistas dos Estados Unidos e da China. Se não bastasse, todos os anos o governo federal deixa de arrecadar mais de 800 bilhões de reais em impostos por meio de isenções fiscais às grandes empresas, enquanto 42% do orçamento federal está comprometido com os juros e amortizações da dívida, apenas 4,2% foram destinados à saúde, 3,1% à educação, 0,04% à cultura, 0,08% à habitação e 0,04% ao saneamento. Os trabalhadores sentem as consequências dessa política no dia a dia, com a falta de médicos e remédios nos postos de saúde, com longas filas nos hospitais, com a dificuldade de conseguir uma vaga na creche para suas crianças, com a falta de moradia, com o esgoto correndo a céu aberto nas periferias e com um dos menores salários mínimos da América Latina. Efeitos da dívida. Além de drenar a maior parte das riquezas da nação e piorar a vida do povo, o pagamento de juros da dívida pública também contribui para a desaceleração da economia e para a desindustrialização do país. Embora o Brasil continue figurando entre os 10 maiores parques industriais do mundo, sua indústria de transformação, que chegou a responder por 2,81% da indústria global, regrediu para 1,17% em 24. Esse fenômeno é conhecido como reprimarização da economia, isto é, retorno ao modelo que caracterizou a exploração do Brasil e demais países da América Latina durante o período colonial. Segundo a Maria Lúcia Fattorelli, o Brasil vive uma situação gravíssima com esse insistente processo de desindustrialização, e grande parte dessa culpa é da política de juros aplicada pelo Banco Central, pois a indústria existe onde os juros são muito altos, e mais, o processo industrial é longo, exige financiamento e se torna insustentável. Nisso, quem perde, obviamente, é a economia, pois os empregos que remuneram melhor estão na indústria. O efeito dominó ocorre, pois outros setores são impactados. A educação, por exemplo, é puxada pela indústria, que exige formação técnica e profissional. Com a queda da demanda industrial, vem a precarização na área da educação, levando ao atraso tecnológico em função da redução de investimentos em pesquisas e tecnologia. É por isso que o endividamento público, longe de servir de meio para financiar o desenvolvimento do país, cumpre hoje o papel de ser o principal mecanismo de transferência das riquezas produzidas pelos trabalhadores brasileiros diretamente para o sistema financeiro, os grandes bancos e especuladores nacionais e estrangeiros, denuncia Samara Martins, candidata à presidência da República pelo Partido Unidade Popular, UP. Diante dessa realidade insustentável e injusta, é urgente enfrentar os privilégios da burguesia e colocar os interesses dos trabalhadores e da maioria do povo no centro, começando por suspender o pagamento de juros da dívida e promovendo uma auditoria que ponha fim a essa farra. O Brasil não pode continuar pagando uma dívida que compromete seu desenvolvimento social e econômico em benefício exclusivo de ricos banqueiros e agiotas do sistema financeiro. Seção Partido. Arinalda Medeiros. Sei o que é ser mulher pobre periférica num estado que vira as costas para a gente. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é a dor e a aflição do pobre. Escreveu Carolina Maria de Jesus em seus diários, em 53, quando morava na favela de Canindé, em São Paulo. Para mudar essa situação, Arinalda Medeiros, de 46 anos, é a candidata da Unidade Popular ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Sou diarista. Passo os dias limpando a casa dos outros para sustentar a minha. Sei o que é chegar em casa com o corpo moído e ainda ter que cuidar dos filhos, da comida, da vida.
Sei o que é depender do transporte público lotado, do SUS que não dá conta, da escola que falta vaga. Sei o que é ser mulher pobre periférica num estado que vira as costas para a gente. Arinalda é potiguar, nascida e criada nas periferias de Natal. Mãe de 4 filhos, enfrentou todas as barreiras que mantêm o povo pobre no lugar que é benéfico aos ricos, de subjugação e exploração. Arinaldo é o retrato da mulher potiguar. 33,5% dos potiguares vivem abaixo da linha da pobreza e 70% têm renda mensal de até um salário mínimo. Ao mesmo tempo, 56,4% dos lares são chefiados por mulheres, número que supera a média nacional. Também, o Rio Grande do Norte é o segundo estado com maior aumento nos casos de feminicídio no Brasil, ou seja, a pobreza e a violência são parte do cotidiano delas. A trajetória de Arinalda mostra que, para tanta opressão e violência, a saída não é outra senão a organização coletiva. Me organizei no movimento de luta dos bairros, vilas e favelas, o MLB, e na Unidade Popular, o Partido dos Pobres e Explorados desse país. Nossa candidatura ao governo não promete nada senão luta. Luta contra a exploração que a classe trabalhadora enfrenta todos os dias na própria pele. Defendemos o socialismo porque quem tudo produz é que deve ser o dono da produção. É quem deve ter acesso à saúde, lazer, educação, bem-estar. Para nossa classe, isso só é possível no socialismo, defende Arinalda. O caminho para a transformação profunda da sociedade, acabar com o capitalismo e construir em seu lugar uma sociedade livre, necessita de um aumento na consciência do povo de que é possível combater a exploração. É isso que a Unidade Popular se propõe ao disputar as eleições. No MLB, aprendemos a lutar pelo direito à casa própria, à moradia digna e, mais ainda, que não bastam políticas públicas. Só o povo organizado é quem arranca das elites governantes cada tijolo e saco de cimento que é colocado numa obra de moradia popular, define a candidata. Samara Mineiro. Caos de saúde é resultado da privatização e a UP vai fortalecer o SUS 100% público. A professora Samara Mineiro tem 33 anos e é candidata ao governo do Distrito Federal. Sua vice é Thais Oliveira, técnica administrativa em educação do Instituto Federal de Brasília, IFB, formada em comunicação social pela Universidade de Brasília, UNB. Samara nasceu na região administrativa da Ceilândia, periferia do Distrito Federal, e atualmente mora em Sobradinho. Ambas as regiões surgem da política de segregação realizada desde o surgimento da capital, com o objetivo de deixar a classe trabalhadora o mais longe possível do centro de Brasília. Estudou durante toda a vida na rede pública de educação, graduando-se em 2015 em Geografia pela Universidade de Brasília. Ingressou na Secretaria de Educação do Distrito Federal como professor em 2017. Em 22, conheceu o Partido Unidade Popular, UP, e se identificou com a sua luta antifascista e a defesa do socialismo. Ingressou, então, nas suas fileiras, contribuindo na construção da primeira ocupação de mulheres da região Centro-Oeste, no Guará, com o movimento de mulheres Olga Benário. Assim, tornou-se coordenadora da Casa Ieda Santos Delgado. Em seguida, ampliou sua atuação junto à categoria de professores da Secretaria de Educação, com o movimento Luta de Classes, MLC, construindo o comando de greve em 2023. O caos da saúde é a principal denúncia realizada pela Unidade Popular há anos no Distrito Federal. São hospitais superlotados, longas filas por consultas, exames e cirurgias, falta de profissionais e dificuldades para conseguir leitos de internação. Atualmente, segundo dados do Ministério Público, cerca de 1.200.000 pessoas estão esperando para realizar um simples exame ou consulta, e o tempo médio de espera é de 827 dias, ou seja, 2 anos e 3 meses. Essa situação ocorre por uma decisão política do governo de Ibanez e Celina, que aprofundaram a privatização, deixando a administração da saúde com o IGESDF, e não garantem infraestrutura e mão de obra suficiente para o atendimento à população. O caos da saúde é resultado da privatização e a UP vai fortalecer o SUS 100% público, denuncia Samara. A proposta da Unidade Popular, afirma Samara Mineiro, é de realização de uma frente emergencial de saúde para acabar com a fila de espera, com nomeação imediata dos 4.800 médicos, 1.600 enfermeiros e 5.000 técnicos.
Para isso, vamos aumentar em 100% o repasse do Fundo Constitucional para a Saúde, acabar com a privatização do setor e fortalecer a gestão pública do SUS. A saúde deve ser tratada como um direito fundamental da população e não como um serviço submetido à lógica do lucro. Vivian Mendes. A luta contra as privatizações está no centro do nosso plano de governo. Vivian Mendes, 45 anos, é presidenta estadual da Unidade Popular, UP, e candidata ao governo de São Paulo. Sua atuação política é marcada pela defesa dos trabalhadores e pela luta contra as privatizações e os ataques aos serviços públicos. No final de 23, Vivian esteve na linha de frente da luta contra a privatização da Sabesp. O projeto de Tarcísio de Freitas foi aprovado na Alesp depois de 3 dias de protestos e muita violência. 4 militantes da UP foram presos, entre eles Vivian. O processo continua em andamento e os 4 seguem em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares. Em 25, a luta foi contra a privatização das linhas 11, 12 e 13 da CPTM. Militantes da UP ocuparam a Secretaria de Transportes do Estado. Mais de 10 ficaram hospitalizados durante a mobilização. Para Vivian, o resultado das privatizações já aparece na vida do povo. A Sabesp, a CPTM, as rodovias e a antiga estatal de energia foram entregues à iniciativa privada. Desde então, aumentaram as tarifas, pioraram os serviços e os trabalhadores ficaram mais precarizados. Falta água nas periferias e a falta de energia se prolonga por dias. As tarifas aumentaram e os serviços pioraram. Enquanto isso, as empresas reduzem investimentos para garantir o lucro dos acionistas. É o povo que paga as contas, denuncia Vivian. As privatizações reduzem os investimentos em manutenção qualificada, com demissões de trabalhadores especializados e busca incessante em garantir lucros para os acionistas, afirma. E mais. Tarcísio entregou empresas que são patrimônio do nosso povo, construídas com o nosso dinheiro para enriquecer meia dúzia de bilionários. Reestatizar para garantir serviço público. Reverter as privatizações e fortalecer empresas públicas capazes de operar os serviços básicos para o povo paulista é uma prioridade da UP. A luta contra as privatizações está no centro do nosso plano de governo, afirma. A reestatização dos serviços públicos será uma das prioridades de um governo da Unidade Popular em São Paulo, recuperando para o controle público empresas que foram entregues à iniciativa privada e fortalecendo as estatais a serviço do povo trabalhador. As privatizações foram realizadas de forma fraudulenta para beneficiar um pequeno grupo em detrimento da qualidade de vida de toda a população. Nosso compromisso é construir o socialismo por meio do poder popular. Reestatização desses serviços é parte indispensável desta construção, explica. O povo no controle. A defesa dos serviços públicos não termina na reestatização. Para a unidade popular, é preciso também mudar quem decide os rumos do Estado e a serviço de quem ele funciona. A proposta é ampliar a participação direta do povo na definição e fiscalização das políticas públicas, com conselhos populares e mecanismos de consulta. Dessa forma, trabalhadores e comunidades podem acompanhar a aplicação dos recursos e cobrar diretamente a execução dos serviços. A reestatização, portanto, faz parte de uma transformação maior, tirar dos interesses privados o controle sobre aquilo que pertence ao povo e construir um Estado sob controle da classe trabalhadora. É esse o caminho defendido pela UP para enfrentar as privatizações e avançar na construção do socialismo no Brasil. Serlei Leal. Nossa candidatura popular de esquerda nasce da tradição da luta. Serlei Leal, 44 anos, bancário e pai, é militante socialista e revolucionário há mais de 25 anos. Foi dirigente do Diretório Nacional dos Estudantes da Universidade Federal do Ceará e da Unidade Estadual do Ceará, UEC e UFC. É graduado em Finanças e especialista em Gestão Pública. Começou sua militância na União da Juventude Rebelião, o JR, onde ajudou a fundar o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, MLB, e da União dos Estudantes Secundaristas da Região Metropolitana de Fortaleza, o ESME. Hoje é candidato a governador do Ceará, tendo como vice na chapa Caterine Telles, militante do Movimento de Mulheres Olga Benário, analista de dados e doutora em Química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O estado do Ceará é, segundo a nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
o quarto estado brasileiro com maior crescimento de feminicídios. Houve um aumento de 46,15% entre janeiro e maio de 26, quando comparados com o igual período do ano passado. Trata-se da maior marca do período desde 2018. Apenas de janeiro a abril foram registrados 8.512 casos desse tipo no estado. Dentro dessa realidade, vemos delegacias da mulher que não ficam abertas 24 horas, uma política de segurança baseada unicamente em comprar mais e mais armas, sem uma política que eduque e evite essa violência. O Ceará vive diversas dificuldades na área da saúde. Falta de uma política pública de saúde preventiva efetiva, sucateamento da atenção básica, desigualdade regional e gradual privatização da gestão dos hospitais e estabelecimentos públicos. Esse cenário beneficia apenas os bilionários das redes de saúde privada e da indústria farmacêutica, que lucram com os contratos poupudos irrigados com dinheiro público e demanda cada vez maior por remédios e tratamentos que poderiam ter sido evitados na base. O resultado disso é o sofrimento e humilhação do povo trabalhador, que não consegue ter acesso pleno ao que deveria ser um direito básico. Na atual disputa eleitoral no Ceará, vê-se, de um lado, o governo petista, representado por Eumano de Freitas, que se submeteu às oligarquias em defesa da governabilidade, sendo um governo que abaixa a cabeça para os grandes empresários. Do outro lado, Ciro Gomes, PSDB, candidato dos bolsonaristas e de uma falsa oposição, pois defende a mesma política de dependência do Ceará em relação às exportações e à grande burguesia. Nossa candidatura popular de esquerda nasce dessa tradição de luta e da urgência de um povo socialista para o Ceará. Não prometemos soluções fáceis ou conciliações impossíveis. Propomos um caminho de acumulação de forças, de organização popular e de transformação profunda, afirma Searley. Seção Trabalhador Unido. Ferroviários realizam poderosa greve e arrancam vitória contra a privatização. Ricardo Senesi, MLC. A greve dos ferroviários em São Paulo, realizada nos dias 4 e 5 de agosto, foi mais do que uma paralisação contra demissões. Em apenas 2 dias, a categoria colocada em risco pelo processo de privatização demonstrou sua força, paralisou 3 linhas da CPTM, desgastou as privatizações e o governo Tarcísio de Freitas, que foi obrigado a manter os empregos dos trabalhadores. A força da greve foi resultado da unidade, da disposição de luta e da organização. A Justiça determinou contingentes mínimos de operação, 100% dos trabalhadores nos horários de pico e 80% nos demais períodos. Mesmo sob pressão judicial, a adesão foi massiva. Dos 126 maquinistas esperados pela direção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, apenas 3 compareceram. A CPTM chegou a deslocar 21 supervisores para trabalhar como maquinistas e, ainda assim, não conseguiu cumprir os percentuais determinados. Crise da privatização. A operação definitiva das linhas 11, 12 e 13 pela Trívia, após a privatização, começou no dia 21 de julho. A concessão foi entregue ao grupo Comporte por 25 anos. O contrato prevê 14 bilhões de reais em investimentos e pagamentos anuais de quase 1,5 bilhão do governo estadual à concessionária, além das receitas obtidas com tarifas. Por trás da Trívia está a família Constantino, um dos maiores cartéis no setor de transportes do país. O grupo também está à frente da TIC Trens, responsável pela linha 7 e pelo trem Intercidade São Paulo-Campinas, projeto que envolve parceria com a CRCC de capital chinês. A promessa do governo era de modernização e melhoria dos serviços. A realidade dos primeiros dias foi outra. Falhas, atrasos, paralisações, superlotação e passageiros obrigados a caminhar pelos trilhos. O episódio mais grave ocorreu quando um trem pegou fogo na linha 12 Safira, interrompendo a circulação e colocando passageiros em situação de risco. A crise foi tão grande que a própria Artesp determinou que a CPTM retomasse temporariamente a gestão das 3 linhas por 90 dias. A contradição ficou evidente. Depois de entregar a operação à iniciativa privada, o governo precisou recorrer novamente à empresa pública e ao conhecimento de seus trabalhadores para garantir o serviço. Ferroviários em greve. O episódio teve um efeito imediato sobre os trabalhadores ferroviários. Depois de anos de insegurança e ameaça de perder seus empregos, a categoria percebeu que a privatização representava e abriu-se movimento
para intensificar a luta pelos empregos e pela reestatização. A greve começou em 4 de agosto e rapidamente provocou impactos no transporte e no trânsito de toda a região metropolitana da capital paulista. A justiça impôs fortes restrições à greve, com multa diária de 500 mil. Mesmo sob essa pressão, a categoria manteve a paralisação. No dia seguinte, o tribunal mostrou seu caráter de classe da burguesia e aumentou a ameaça. Caso a greve prosseguisse, sem um acordo, a multa poderia chegar a 5 milhões de reais por dia. O governo recua. Na audiência realizada em 5 de agosto, o governo apresentou uma proposta para encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei autorizando a absorção dos empregados das linhas privatizadas por órgãos ou entidades da administração pública. Sob forte pressão, o procurador do Estado participou da audiência e queria a todo custo reabrir as estações antes do horário de pico da tarde. Para isso, teve que se comprometer a colocar um projeto de interesse dos trabalhadores, que incluiu também a linha 10, abrangendo as linhas 10, 11, 12 e 13. A proposta foi submetida à Assembleia dos Trabalhadores, que por sua vez debateram intensamente, mas acabaram aceitando a proposta, encerrando a paralisação. A vitória, contudo, tem limites. O texto autoriza o Executivo a absorver os trabalhadores em órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, por mecanismos como redistribuição, cessão ou remanejamento. Além disso, ainda existem questões sobre as condições concretas dessa absorção, que deverão ser regulamentadas posteriormente. Os ferroviários, portanto, arrancaram do governo uma importante vitória, mas ainda será necessário muito lutar, e de forma organizada, para transformar o compromisso em garantia efetiva de emprego. O estado de greve. O encerramento da paralisação não significou o fim da mobilização. A categoria decidiu permanecer em estado de greve, mantendo a possibilidade de retomar a paralisação caso o governo não cumpra os compromissos assumidos. Os trabalhadores também decidiram não continuar fornecendo à Trívia o conhecimento prático e o treinamento necessários para a operação das linhas. A decisão expõe outra contradição da privatização. A empresa privada precisa da experiência acumulada pelos trabalhadores da CPTM para operar um sistema que não construiu. Agora, a luta também se desloca para a Assembleia Legislativa, onde o projeto de lei precisará ser aprovado, e para as ruas, onde os trabalhadores e o povo continuarão sua marcha pela reestatização. Resistência com luta. A força dessa paralisação não surgiu de uma hora para outra. Ela foi construída durante anos de resistência às privatizações em São Paulo. Desde 2023, a UP e o MLC mantêm uma atuação sistemática contra o projeto de privatização do governo estadual. Naquele ano, trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp realizaram greves unificadas contra a entrega das empresas públicas. A resistência também chegou às ruas, por meio de panfletagens, tribunas, brigadas do jornal A Verdade e plebiscitos populares contra as privatizações, além da batalha na Assembleia Legislativa durante a votação da privatização da Sabesp. A repressão também fez parte daquele processo. Militantes da UP foram presos durante as mobilizações da Alesp, entre eles Vivian Mendes e Ricardo Senese, candidatos nessas eleições ao governo de São Paulo e à Câmara Federal. Ambos respondem a um processo em liberdade provisória, uma clara perseguição política fascista contra os que enfrentam o projeto de privatizações. Em março de 2025, às vésperas do leilão das linhas 11, 12 e 13, amigos e familiares dos trabalhadores da CPTM e apoiadores ocuparam a Secretaria de Transportes contra a privatização. A mobilização foi reprimida pela PM, deixando ao menos 11 manifestantes feridos. Ao longo de 2026, o trabalho continuou com panfletagens, brigadas do jornal e atividades de denúncia. A exposição cultural Se Eu Perder Esse Trem, organizada pela militância da UP em São Caetano, denunciou a privatização e apresentou a história da ferrovia a trabalhadores e usuários. Derrotar a privatização. A reestatização definitiva das linhas e a garantia final dos empregos ainda não foram conquistadas, mas obrigar o governo a assumir publicamente o compromisso de preservar os trabalhadores representa uma importante vitória política. Mais do que isso, os ferroviários saem da greve organizados e com novo nível de consciência, por meio da própria experiência e do trabalho político das organizações revolucionárias,
avançou o entendimento da necessidade de que a classe operária deva assumir o poder na sociedade e construir o socialismo. O primeiro passo para isso é se filiar na UP. A experiência dos últimos 4 anos confirma a política defendida pelo MLC, uma greve unificada, por tempo indeterminado, com organização nas áreas envolvidas e ações populares nas ruas, pode criar as condições para derrotar as privatizações. Enquanto algumas lideranças lamentavam a falta de correlação de forças e responsabilizavam os próprios trabalhadores, a militância da UP e do MLC continuou trabalhando diariamente. Para muitos foi uma surpresa. Para nós, quando explodiu a revolta ferroviária, nasceu mais um belo capítulo na história da luta de classes operária brasileira. Portanto, o caminho não é lamentar a falta de organização, de força momentânea ou de organização dos trabalhadores. Devemos seguir o trabalho diário, sistemático e contínuo, pois a nossa classe tem a força necessária para derrotar o fascismo, a burguesia e conquistar o poder. A luta de classes na porta das fábricas. Pablo Antunes, Jaqueline Cilinski. No Rio Grande do Sul, militantes do movimento Luta de Classes (MLC) e filiados da Unidade Popular (UP) realizam brigadas operárias ao longo da semana com o jornal A Verdade e panfletos para debater a realidade do nosso povo com aqueles que, diariamente, batem o ponto, vestem um uniforme e penduram um crachá no pescoço. As brigadas operárias são realizadas durante as madrugadas, logo cedo pelas manhãs ou tarde da noite, nas trocas de turno, quando os trabalhadores estão entrando ou saindo das fábricas. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, os patrões da GM lucram bilhões, enquanto operários recebem salários de miséria. Na fábrica são montados cerca de 1.400 veículos por dia, em uma operação que envolve aproximadamente 5.000 trabalhadores. Cada carro é vendido por valores que variam de 80 mil a 140 mil. A receita média diária da fábrica corresponde a 154 milhões e a receita média mensal soma mais de 3 bilhões. Considerando um salário médio de R$ 2.500 em apenas 2 horas o funcionamento da fábrica, o salário do complexo da GM é pago. Após essas 2 horas, todo o restante é lucro para os patrões. E a essa denúncia da exploração da força de trabalho dos operários e das operárias junta-se a denúncia de um aumento absurdo no ritmo do trabalho para cumprir com o plano de produção do mês. O núcleo da UP de Gravataí e Cachoeirinha tem levado sua militância aos portões de entrada da fábrica da GM às 5 da manhã, chegando antes dos trabalhadores que iniciam às 6. De acordo com Gustavo Ramos, candidato a deputado federal pela UP, a receptividade tem sido muito boa. Vivemos um nível de consciência muito elevado. Conversamos com um trabalhador que acredita na revolução, que já conhece a UP e a candidatura da Samara Martins, relata. Como são muitas entradas, os próprios trabalhadores mostram qual seria melhor portão para atingir o maior contingente. Colhidos alguns depoimentos, foram feitos novos panfletos para essa fábrica, que foram muito bem aceitos por abordarem a extensão da jornada de trabalho para cumprir as metas de produção e dar mais lucros aos acionistas. Fábricas na capital. Em Porto Alegre, as brigadas operárias ocorrem em empresas de diferentes segmentos, responsáveis pela produção industrial e também na cooperativa de limpeza urbana contratada pela prefeitura. Na Hertz Farmacêutica, o diálogo com os trabalhadores ocorre a partir das 6. Essa fábrica produz medicamentos que não precisam de prescrição médica, e toda sua planta industrial foi atingida pelo descaso e a falta de ação preventiva dos governos municipais e estadual nas enchentes de 24, o que resultou em cerca de 200 demissões. As conversas com os trabalhadores geram boas interações e convites para plenários do socialismo. No início, alguns trabalhadores olhavam com desconfiança para os brigadistas, que lhes apresentavam um jornal escrito e produzido por outros trabalhadores como eles. Hoje, temos pessoas que já nos chamam de amigos, que conhecemos pelo nome e que nos esperam na porta da fábrica para adquirir um novo exemplar do jornal, diz Pablo, militante do MLC. Na Termolar, fabricante de produtos para conservação e isolamento térmico de bebidas e alimentos, os brigadistas dialogam com os trabalhadores logo cedo pela manhã e também no fim do turno da noite. De acordo com o brigadista Inácio,
há uma boa receptividade por parte dos trabalhadores, que já conhecem os militantes. A elaboração de um panfleto especialmente para essa fábrica, abordando a reivindicação por adicional de insalubridade, horas extras, reparação por danos, cobrança excessiva e práticas de assédio moral, já resultou em filiação ao P. Na GKN, fábrica que produz componentes automotivos e estruturas para motores de avião, a militância tem encontrado adesão ao programa e às propostas da UP por parte dos trabalhadores, que têm deixado os seus contatos. A brigadista Gabriela contou que já está sendo preparada uma plenária do socialismo para esses contratos. Na Cotravipa, no bairro Glória, cooperativa contratada pela Prefeitura Municipal para a limpeza urbana, os ônibus que transportam os garis para os outros bairros saem em horários variados. De acordo com os brigadistas Lucas, temos aproveitado para abordar um pouco mais longe da entrada para fugir do olhar da capatazia. Foi feita a filiação ao P de uma trabalhadora que faz dupla jornada em 3 dias na semana para receber um salário maior. É o cúmulo da exploração. Apesar da rotina exaustiva, ela estava disposta a se organizar, comprovando que lutar não é uma escolha, e sim uma necessidade, acrescenta. Interior gaúcho. No interior do estado, em Caxias do Sul, as brigadas são realizadas às 5 da manhã na JBS, que atua no processamento de proteína animal, onde trabalhadores denunciam que os equipamentos de EPI não os protegem. A militante Júlia diz que a conversa com os trabalhadores aborda a desvalorização dos salários, a força coletiva construída a partir das greves. Também são realizadas brigadas na Marco Polo, uma grande fabricante de carrocerias para ônibus, a 7, onde a militância já conseguiu contatos de operários interessados na alternativa revolucionária. Em Charqueadas, a metalúrgica Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil, cujos sócios majoritários são financiadores de institutos que propagam a ideologia burguesa e financiam projetos da extrema-direita. Lá, os brigadistas encontram alguns trabalhadores que estudam no Instituto Federal e que recebem muito bem as ideias do socialismo e de um partido marxista. Uma das trabalhadoras diz que já conhecia Marx e gostava muito das ideias, conforme o brigadista Nicolas. Da porta para dentro, os trabalhadores são explorados e sufocados por uma ladainha de meritocracia e de ideologia dos patrões, mas do lado de fora, a luta de classe se torna evidente quando o trabalhador reconhece que o seu salário, apesar de todo o seu esforço, é insuficiente para manter uma boa qualidade de vida. Enquanto isso, os lucros dos sócios das empresas lhes proporcionam todos os luxos e privilégios que se pode comprar, pois, no capitalismo, quem vive de explorar, quem trabalha não precisa trabalhar. Trabalho permanente. A constância no trabalho dos brigadistas é fundamental para o desenvolvimento das atividades junto aos operários. Uma boa relação se constrói com previsibilidade, confiança e apresentação clara do programa da UP. Uma estratégia proveitosa é pegar o contato dos trabalhadores e compartilhar com eles o canal do jornal A Verdade no WhatsApp. Desse modo, poderão ler a edição impressa e seguir recebendo artigos e matérias no celular. Não abrimos mão do contato direto com a classe trabalhadora por meio das brigadas operárias, porque assim dialogamos com os trabalhadores e os trabalhadores cara a cara, apresentando a luta como única alternativa para a emancipação da nossa classe das amarras da exploração da burguesia. Apenas com a organização da nossa classe alcançaremos o poder popular e o socialismo. As conquistas históricas da classe trabalhadora não foram benesses dos patrões de governos, foram arrancadas pela força da luta organizada. Diante da exploração e dos ataques aos nossos direitos, precisamos fortalecer a organização popular e construir um movimento operário revolucionário capaz de transformar a nossa realidade. Nada temos a perder, exceto as correntes que nos aprisionam. Seção Luta Popular. MLB organiza nova ocupação no Rio de Janeiro com mais de 100 famílias. Redação RJ. Nasceu no último dia 7 de agosto a nova ocupação Luiza Marim,
no bairro do Rio Comprido, centro do Rio de Janeiro, cerca de 120 famílias, organizadas pelo Movimento de Lutas dos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, ocuparam um prédio abandonado desde 2021, que pertencia ao Inmetro e hoje é parte do patrimônio da União. O abandono fez com que o prédio se deteriorasse, fosse saqueado e depredado, sem que o governo federal fizesse nada para dar uma solução. Passando por dois governos diferentes, a União não se preocupou em destinar o edifício para a moradia popular, mesmo se encontrando numa região residencial da cidade. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, a alta nos preços dos aluguéis em 2025 foi de mais de 12%. As famílias do MLB têm recebido muita solidariedade da vizinhança pela internet e presencialmente. Moradores se manifestam a favor da ocupação e da destinação do prédio para moradia popular. Muitas doações também são levadas todos os dias. Moro em frente ao prédio. Trouxe uma sacola com livros e brinquedos, afirmou o pequeno Tupã, filho da professora de educação física Lorena. Moradores da rua Santa Alexandrina. Ela é clara sobre a importância da ocupação. A gente está muito feliz com a ocupação. Foi o melhor que poderia acontecer aqui na rua. Este prédio estava abandonado e agora temos uma ocupação séria. Organização Popular. Em poucos dias de ocupação, as famílias do MLB, junto com militantes e apoiadores, já começaram o trabalho de recuperação do espaço abandonado. Em poucas horas, uma cozinha coletiva e uma creche para as crianças foi estabelecida, além de dormitórios. O movimento planeja agora o início do curso de alfabetização popular no edifício. No dia 8, a militância do MLB organizou uma plenária do socialismo e também uma roda de conversa entre as mulheres, que são a ampla maioria na ocupação. Também se estabeleceu uma comissão de recrutamento para a militância do MLB e, desde o processo de mobilização, muitas famílias se filiaram à Unidade Popular, UP. Já no dia 9, a coordenação do MLB foi recebida pela Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Nessa primeira reunião, o movimento deixou claro que não recuará na luta pela moradia das famílias e reafirmou que o despejo não pode ser uma alternativa. O governo federal se encontra sob pressão das famílias do MLB desde o despejo realizado em Curitiba, PR, no início de julho, num prédio abandonado também da SPU. Quinta ocupação do MLB. Essa é a quinta ocupação organizada pelo movimento no estado, que luta há quase 15 anos para que o estado garanta moradia de qualidade para as famílias. A primeira ocupação realizada, chamada Sônia Angel, foi em 2012, com 12 famílias que sofriam com alagamentos constantes em Duque de Caxias. Em 21, essas famílias organizaram a ocupação João Cândido, que foi despejada mediante um acordo com o governo estadual que previa a construção de 150 moradias na região central. Até hoje, o governo estadual não cumpriu esse acordo. Tenho 72 anos. Eu estava na ocupação João Cândido. Foi muito bom. A gente brincava, comia toda hora. A gente foi despejado. Foi muito triste porque eu não tive onde ficar. Fiquei pela rua, aí o MLB arrumou um lugar para mim. Pela minha idade, eu não tinha condições de dormir na rua, conta Dona Lenice, militante do MLB. No ano seguinte, as mesmas famílias ocuparam um imóvel privado, também no centro da cidade, e resistiram por um mês na ocupação Luiz Gama, diante do cerco ilegal que a PM realizou, impedindo a entrada de bens e a livre circulação das famílias. A luta teve um novo capítulo quando as famílias organizaram, em setembro de 25, a ocupação Palestina Livre. Luísa Marim, no terreno federal entregue à empresa Curry, a ocupação foi brutalmente reprimida numa ação da PM, que levou a mais de 30 pessoas hospitalizadas, sendo que uma das coordenadoras do movimento foi atingida por uma bomba de efeito moral e quase perdeu a mão. Governo do RS nada faz para proteger o povo das enchentes. Bel Salgueiro, professora de Biologia, RS. Com os eventos de muita chuva no sul do país, o Rio Grande do Sul enfrenta novamente as consequências do sistema capitalista. Somente neste ano, são mais de 1.800 pessoas fora de casa e mais de 200 cidades com danos causados pelos temporais. São cerca de 20 cidades em situação de emergência. Os rios Jacuí e Uruguai já chegaram a transbordar, gerando alerta de inundação em algumas cidades. E as ilhas de Porto Alegre estão em alerta de risco muito alto de inundação pelo rio Guaíba. Para os trabalhadores e trabalhadoras gaúchos, esses dias de chuva trouxeram lembranças assustadoras de um passado bem recente.
Quando falamos de enchentes, é impossível não lembrarmos das águas que assolaram o estado em 23 e 24, desastre que resultou em mais de 180 pessoas mortas e 20 desaparecidos, além de milhares de desabrigados e deslocados. Assim como neste ano, a modificação do padrão das chuvas dos anos anteriores foi causada pelo El Niño, fenômeno meteorológico natural, mas a culpa não é das chuvas. Ainda que esse fenômeno aconteça sem a necessidade de ação humana, a crise climática, produto do sistema capitalista, tem intensificado esses eventos. Entre as formas de diminuir os impactos devastadores das cheias dos rios e da crise climática está a efetivação das leis de proteção ambiental. Entretanto, há muitos anos, consolidou-se um desmonte da proteção ambiental na legislação gaúcha. Em 19, em seu primeiro mandato, o governador Eduardo Leite, PSD, alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, flexibilizando o licenciamento ambiental de diversas atividades. Mas a legislação brasileira não fica atrás. Em fevereiro desse ano, entrou em vigor a PL da Devastação, projeto de lei que, entre outras medidas, inclui a concessão de licenças de maneira acelerada para projetos tidos como prioritários, a despeito de potenciais danos ao meio ambiente e da consulta prévia a povos indígenas e comunidades tradicionais. É bem verdade que as leis ambientais que limitam o uso dos recursos resguardam partes do ecossistema e é preciso defendê-las, mas não podemos nos enganar. O verdadeiro responsável pela destruição ambiental do planeta é o imperialismo, fase do capitalismo que vivemos. Ainda que todas as leis ambientais fossem justas, enquanto operarem dentro desse sistema serão insuficientes. Devastação versus organização. Depois das fortes enchentes de 24, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, organizou diversas famílias de Porto Alegre e Eldorado do Sul que ficaram sem moradia. As famílias, arrancadas de suas casas com a força da água, ocuparam um antigo prédio do Estado fechado há mais de 10 anos no centro da cidade. A ocupação foi batizada de Sara Domingues, em homenagem à companheira da UJR, assassinada enquanto fazia seu trabalho de conclusão de curso sobre as enchentes na Ilha das Flores, em Porto Alegre. O prédio em questão se trata do antigo prédio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM. Na ocasião, o governador Eduardo Leite, PSD, que nada fez para evitar uma nova catástrofe ambiental desde então, reprimiu e despejou com extrema violência as famílias em menos de 24 horas. Ainda assim, as famílias e o MLB continuaram organizados e, após ocupar o Palácio Piratini, Palácio do Governo, conquistaram um terreno para construir um conjunto habitacional, provando que quem luta, conquista. Trabalhador Unido. Como os trabalhadores da construção civil são explorados pelos patrões. Tiago Santos, Diretório Nacional da UP. Na sociedade capitalista, os donos das empresas, terras, bancos e todos os meios de produção são movidos pela acumulação de riquezas. Vivem uma vida luxuosa em função do lucro que obtêm por meio da exploração capitalista. De fato, quanto menor for o salário pago pelo capitalista ao trabalhador, maior será o lucro. Por isso, um mecanismo utilizado pelos patrões para diminuir o salário pago aos trabalhadores é a informalidade, ou seja, não assinar a carteira de trabalho. É por isso que a burguesia promove uma campanha ideológica contra as condições das leis trabalhistas e contra a carteira de trabalho assinada, que assegura os direitos trabalhistas. Construção civil. Na construção civil, por exemplo, os trabalhadores informais tiveram uma renda média mensal em 23 de 2.116, enquanto a renda dos trabalhadores com carteira assinada foi de 2.860. Para ajudar a entender como funciona a exploração capitalista, vejamos o resultado da pesquisa anual da indústria da construção. Em todo o país, a receita líquida dos donos das empresas do setor foi de 529 bilhões de reais em 24, IBGE-PAIC. Em 23, a produção alcançou 484 bilhões. No mesmo período, o custo com salários e outras remunerações foi de 90 bilhões, e os custos com materiais de construção, máquinas e serviços contratados foram de 93 bilhões.
Só no estado de Pernambuco, o preço das obras a serviços prestados permitiu aos donos das construtoras um aumento na receita de 7,7%, que passou de 9,5 bilhões em 23 para 10,3 bilhões em 24. Os números favoráveis atraíram investidores. Houve um crescimento de 9,6% na quantidade de empresas, em 23 eram 1.547 e passou para 1.696 em 24. Mas quem produziu as riquezas são os operários, por isso, o número de trabalhadores saltou de 57 mil para 62 mil. As contratações tiveram um aumento de 8,7%. O montante destinado a salários e outras remunerações no setor do Estado chegou a 1,84 bilhão em 24. Já os custos das obras e os serviços atingiram 4 bilhões. Isso significa que para R$ 1 investido em salários, os patrões de construção civil de Pernambuco investem 3,18 em máquinas, cimento, areia e equipamentos, os chamados meios de produção. Investir no setor em Pernambuco não tem sido um mau negócio, como querem fazer entender os patrões nas mesas de negociação salarial. Apesar do que eles dizem para justificar um reajuste pequeno, o balanço do setor dá conta que a taxa de lucro anual dos patrões em 24 foi de cerca de 34,2%. Na prática, para cada R$ 1 investido no negócio, os patrões receberam no final de um ano 1,34. De onde vem esse lucro? Para saber de onde vem o lucro, antes precisamos entender como o dinheiro é aplicado no processo de produção. Ele é dividido em dois tipos de investimento: capital constante e capital variável. O capital constante são as despesas com máquinas, cimento, areia, outras matérias-primas, instalação dos locais de trabalho, águas, energia, etc. O capital variável são as despesas com salários. Após vender as mercadorias, o capitalista repõe o valor investido. Além disso, embolsa um excedente. As matérias-primas são totalmente consumidas e as máquinas se desgastam no processo de produção. Por isso, o capitalista precisa reaver o valor gasto com essas coisas no final do processo. A força do trabalho também se desgasta, mas o trabalhador cria mais riqueza do que o valor que o patrão investiu para comprar sua mão de obra. É daí que vem o valor a mais do que o que foi investido, ou seja, o lucro. Fontes das riquezas. Karl Marx, fundador do socialismo científico, movimento pela libertação da classe operária da exploração capitalista, fez a descoberta mais importante para compreender a exploração dos operários pela burguesia. O segredo da acumulação capitalista é que o capitalista paga ao trabalhador menos do que o valor que ele produz, e embolsa a diferença como lucro. Marx, o Capital, volume 1. O capitalista remunera o trabalhador por meio do pagamento de salários. Em troca, o assalariado trabalha transformando as matérias-primas, utilizando as máquinas e os instrumentos de trabalho, empregando sua experiência profissional e as técnicas de produção. Acontece que o trabalhador recebe por uma jornada completa, por exemplo, 44 horas semanais ou 220 horas por mês. Isso esconde o fato de que ele produziu mercadorias mais valiosas do que o salário que ele recebeu durante as horas vendidas ao patrão. Considerando uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, o operário da construção civil em Pernambuco produz o equivalente ao que ele recebe em apenas 18 horas trabalhando por semana. Nas 26 horas restantes, as riquezas produzidas são trabalho gratuito. É isso que gera a mais-valia apropriada pelo capitalista. No caso da jornada semanal de 44 horas, após trabalhar segunda e terça, o operário já produziu o valor do seu salário referente àquela semana. Da quarta até a sexta, ele trabalha de graça para o patrão. Marx apontou o índice utilizado para medir o grau de exploração da força de trabalho, a taxa de mais-valia. Essa taxa é a proporção entre o trabalho não pago, mais-valia, e o trabalho pago, salário. No caso de construção civil em Pernambuco, a taxa de mais-valia é de 143%, ou seja, para cada R$ 1 pago ao trabalhador, o capitalista embolsa R$ 1,43, sem qualquer contrapartida. Lutar para acabar com a exploração. No capitalismo, os operários precisam lutar por melhores salários, já que os patrões estão sempre buscando mecanismos para aumentar seus lucros e, por isso, querem pagar cada vez menos. Para essa luta, os sindicatos, como organizações de união de categoria para lutar por melhores salários e condições de trabalho, cumprem um papel fundamental. Mas, como o operário vende a jornada completa, os donos do meio de produção se apropriam das riquezas produzidas durante as horas não remuneradas. O trabalhador está sempre enriquecendo quem os explora.
Se o capitalismo não desaparecer, o pedreiro, o ajudante, o carpinteiro, enfim, todos os trabalhadores sempre vão trabalhar uma parte do tempo de graça para o patrão. É por isso que, além de sindicatos de luta, os operários precisam de um partido para unir toda a classe trabalhadora, não somente a sua categoria, numa luta cujo objetivo seja pôr fim à exploração capitalista e não apenas diminuir o roubo que sofre diariamente na produção. No Brasil, o Partido da Classe Trabalhadora e de todo o povo explorado se chama Unidade Popular. É nele que os trabalhadores devem se filiar. Assassinatos na Bombril são frutos do sistema capitalista. Gabriela Massaferra, Rafael Salles, São Bernardo do Campo, SP. No dia 1º de agosto, a ABC Paulista acordou com a notícia de que 3 trabalhadores da empresa terceirizada TPC, responsável pelo ramo logístico da Bombril, haviam sido esfaqueados por outro colega de trabalho e não sobreviveram. O trabalhador que cometeu o crime tinha 33 anos e estava de folga no dia do ocorrido. Após a chegada da polícia militar, ele foi levado para a carceragem da delegacia e se suicidou no local, segundo a Polícia Civil. As investigações têm apontado o bullying como principal motivação para o crime cometido, mas a responsabilidade real é, na verdade, do sistema capitalista, que cria o ambiente de permanente concorrência e desunião entre os trabalhadores, além de um crescente número de casos de assédio moral e sexual por parte dos patrões e pessoas em cargos de gerência. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, em 2025, a Justiça do Trabalho recebeu quase 15 mil novos casos de assédio moral no trabalho, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Militantes da Unidade Popular, UP, estiveram na porta da fábrica para prestar solidariedade aos trabalhadores e chamá-los a se organizarem. Uma funcionária, que preferiu não se identificar, afirmou que o clima entre os trabalhadores é de pesar e que as grandes emissoras de TV só estão interessadas em fazer mídia, em dizer que ele, autor do crime, era louco. Agora estão colocando terapeutas para a gente poder se distrair e voltar a produzir logo. Outro trabalhador relatou que as jornadas de trabalho são exaustivas e prejudicam muito a condição mental de todo mundo. Não é uma coincidência que isso tenha acontecido num dos setores mais precarizados da fábrica, gerenciados por uma empresa terceirizada, onde é comum atraso nos salários, falta de ônibus fretados para todo o contingente e um dos menores salários da Bombril. Seção Juventude. 29º EIJA reúne jovens contra as guerras imperialistas e pela Revolução. Giovana Dias, Gabriel Pulga, Áustria. O Encontro Internacional da Juventude Democrática Antifascista e Antiimperialista, EIJA, é um acampamento realizado a cada 2 anos desde a década de 1970 e reúne jovens revolucionários de todo o mundo para fortalecer a luta revolucionária pelo socialismo. A 29ª edição, que aconteceu entre os dias 31 e 9 de agosto em Attersee, Áustria, reuniu cerca de 900 jovens em 21 países das Américas, Europa, África e Ásia. A delegação brasileira contou com 39 membros, entre militantes da UJR e da UP Internacional. Situação da juventude. A juventude é um dos setores mais explorados. Somos com dificuldades para conseguir viver dignamente em uma sociedade que coloca o lucro acima da vida. Estamos separados por fronteiras, idiomas e cultura, mas o que nos une é muito mais forte. Somos a juventude da classe trabalhadora e, por isso, devemos lutar juntos para construir uma nova sociedade, declarou Katerina Kirsch, coordenadora da UP Internacional. Hoje, 1 a cada 4 jovens no mundo não estuda nem consegue trabalho. Entre os que trabalham, 60% fazem na informalidade, sem direitos trabalhistas assegurados. Nos países mais pobres, esse número pode ultrapassar os 90%. A educação também é negada a milhões de jovens. Nos países mais pobres, apenas 15% da população acessa a universidade. Escolas e universidades sofrem com cortes de verba, falta de professores e infraestrutura precária. Para priorizar, os projetos de privatização e militarização da educação avançam pelo mundo. Sem emprego, educação, condições dignas de moradia e vítimas da violência, a juventude perde a perspectiva de futuro.
Por isso, fortalecer a organização da juventude é essencial para combater essas mazelas e construir uma nova sociedade, baseada na solidariedade, fraternidade e amizade entre os povos, a sociedade socialista. O fascismo é o principal inimigo da juventude. Diante da incapacidade do sistema de responder às necessidades do povo, o capitalismo imperialista recorre ao fascismo para ampliar a exploração, restringir as liberdades e reprimir a luta popular. Por isso, o encontro buscou fortalecer a organização da luta anticapitalista, antifascista e antiimperialista da juventude. Em Burkina Faso e na Tunísia, por exemplo, o direito de manifestação e greve foi proibido por governos reacionários e qualquer pessoa que tenha uma atuação política está sendo perseguida e presa. Algo parecido acontece nos Estados Unidos, com o governo do ditador Trump e sua polícia política, ICE. O avanço das guerras e da militarização esteve no centro dos debates. Na Alemanha e no ZEWA, forças armadas recrutam jovens em escolas e universidades, empresas automobilísticas retomam a produção de tanques de guerra e cresce a propaganda militarista. Nos últimos 2 anos, a Alemanha ampliou seu orçamento militar em mais de 58%, mas o povo resiste. Em 55 mil estudantes secundaristas participaram de uma greve na Alemanha contra o serviço militar obrigatório. Alia, estudante secundarista da Alemanha, membro da Associação Internacional da Juventude, IJV, na sigla em alemão, destacou que essa mobilização inspirou outros setores da juventude e da classe trabalhadora. Jovens operários também aderiram ao movimento, realizando uma greve contra a produção de equipamentos militares. Solidariedade Internacional. Viva a Solidariedade Internacional foi a palavra de ordem mais entoada no EIJA. Um dos principais debates tratou da ampliação da luta pelo fim do genocídio promovido por Israel e pelos Estados Unidos na Palestina, e do combate ao avanço das guerras imperialistas. Vitória de Faz, dirigente da Juventude Revolucionária do Equador, JRE, fez questão de relembrar que existem guerras justas e guerras injustas. A que ameaça o mundo hoje é uma guerra injusta, movida pelos interesses das potências imperialistas. Os jovens revolucionários devem combatê-la e transformá-la em guerra de libertação dos trabalhadores contra a burguesia. Além dos debates, a programação incluiu atividades físicas e culturais, oficinas de luta, dança, grafite, produção de jornal e outras. Como um espaço autoconstruído, a solidariedade internacional também se expressou na coletivização das tarefas de limpeza do espaço, alimentação e etc. Visita a Malta-Zen. Na programação estava uma visita ao memorial do campo de concentração de Malta-Zen, onde 200 mil pessoas foram presas e torturadas e cerca de 100 mil foram assassinadas durante o período nazista. O memorial relembra os horrores do fascismo. Milhares de operários comunistas sindicalistas foram presos, torturados e submetidos a trabalho escravo até a morte nas pedreiras da região para gerar lucros para os capitalistas. A delegação da UP e da UJR aproveitou para homenagear os heróis que tombaram na luta contra o nazismo, em especial o Exército Vermelho e os povos da União Soviética, que foram os principais responsáveis pela derrota do nazifascismo. Nossa memória dá continuidade à luta desses heróis. Nosso movimento descende diretamente daquelas e daqueles que já, naquela época, se opuseram ao fascismo. Somos as herdeiras e os herdeiros diretos daquela resistência. O futuro é socialista. Saímos do encontro muito mais fortalecidos, com a certeza de que a luta dos jovens trabalhadores é a mesma em todo o mundo. Devemos fortalecer nossos laços de solidariedade e a luta em comum. A luta da juventude no mundo é uma só: derrotar o capitalismo e construir o socialismo, declarou Caio Sade, membro da coordenação nacional da UJR presente no EIJA. Aprofundar a luta internacionalista da juventude e tornar mais estreitos os laços entre as organizações revolucionárias é uma tarefa das mais urgentes. Como dizem os jovens turcos, a juventude é o futuro e o futuro é socialista. Viva o internacionalismo proletário da juventude, viva o socialismo, venceremos. Seção Internacional: Imperialismo, Guerra e Lutas dos Povos. Declaração do 30º Seminário Internacional Problemas da Revolução na América Latina, Quito, Equador, 1º de agosto de 2026. Uma crescente tensão política que expressa tempos turbulentos para a humanidade caracteriza o cenário mundial.
No contexto de um sistema capitalista decadente e em declive e de disputa pela hegemonia mundial, as contradições interimperialistas se agudizam na disputa por mercados, zonas de influência, fontes de energia, rotas comerciais e matérias-primas, especialmente ligadas à indústria tecnológica. A ofensiva do capital é diversa e se manifesta em múltiplos aspectos. Não se trata unicamente da guerra econômica ou militar, mas de uma ofensiva integral que engloba o financeiro, o tecnológico, as comunicações, a cultura, a ideologia e a política. Os tratados de livre comércio impostos, as sanções unilaterais, o controle dos fluxos financeiros globais, a vigilância massiva, o domínio das plataformas digitais e a desinformação massiva são ferramentas através das quais o grande capital aprofunda sua dominação. Nesse tabuleiro geopolítico, o imperialismo dos Estados Unidos acentua seu caráter agressivo como resposta ao declínio que enfrenta e diante do ascenso de outras potências imperialistas, particularmente a China. Os Estados Unidos veem hoje desmoronar sua capacidade de impor sua vontade unilateral. Estas contradições provocam a adoção de mecanismos cada vez mais agressivos, alimentando o perigo de uma confrontação geral entre os blocos imperialistas, com consequências catastróficas para a humanidade. A América Latina e o Caribe se encontram no radar do fascista Donald Trump. Ele se propõe a recuperar o domínio do hemisfério por meio da adoção de uma adaptação aos novos tempos da doutrina Monroe, buscando ainda expulsar desses territórios seus principais competidores. Em suas ações mais violentas até agora, tem lançado ataques contra Venezuela e Cuba, como uma mensagem aos povos de que a polícia do mundo está sedenta. Como em outras regiões do mundo, nestes territórios também se expressa o crescimento de forças de direita, extrema-direita e até mesmo fascistas. Em alguns países, revelou-se que os governos das forças denominadas progressistas não atenderam às necessidades dos trabalhadores e dos povos, provocando uma mudança na correlação das forças políticas. No entanto, a resistência cresce. O belicismo do imperialismo dos Estados Unidos e do sionismo de Israel provocou uma onda de condenação aos seus ataques militares contra a Palestina, Irã e Líbano, e, ao mesmo tempo, de solidariedade aos povos agredidos. A América, terra fértil na qual a luta de classes trabalhadora e dos povos cresce em ondas, tem visto um levante dos povos da Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Panamá, Brasil, República Dominicana e outros contra as políticas de ajuste de seus governos e o seu servilismo aos desmandos do Fundo Monetário Internacional e, em geral, aos interesses do grande capital. Os povos da América Latina e do Caribe não estão adormecidos, estão de pé e lutando pela soberania, pela vida e pela emancipação. Convocamos os trabalhadores, os camponeses, as nacionalidades e povos indígenas, a juventude e as mulheres a aprofundar o debate e a ofensiva da burguesia, aprofundar o combate e a ofensiva da burguesia internacional com determinação e clareza estratégica. É fundamental trabalhar pela unidade e organização das classes trabalhadoras e dos setores sociais explorados. Unidade dos povos pela revolução. Tendo esse objetivo como horizonte, é imperativo desenvolver ações e lutas que configurem uma frente de ação ampla, no qual converjam setores democráticos, antifascistas, antiimperialistas e revolucionários. Uma unidade na ação frente a um inimigo comum, que não distingue entre os matizes da oposição. A experiência histórica nos ensina que só a unidade popular organizada pode enfrentar com êxito o poder do grande capital monopolista. Expressamos nossa solidariedade aos povos que lutam pelos seus direitos e para se emanciparem da dominação do capital. Repudiamos o sionismo israelense e o imperialismo dos Estados Unidos, que levam a uma cruzada genocídia contra o povo palestino, assassinando dezenas de milhares de civis, destruindo suas casas e lhes negando o direito fundamental de existir como nação. Condenamos a agressão do imperialismo a Cuba, que mantém um bloqueio criminoso durante mais de 6 décadas, a Venezuela, vítima de sanções ilegais e do sequestro de Nicolás Maduro e sua esposa, ao Irã, assediado e pressionado porque o seu desenvolvimento está em contradição com os interesses do imperialismo dos Estados Unidos. Reiteramos o direito dos povos à sua soberania, autodeterminação e independência.
Renovamos nossa convicção profunda e inquebrantável de que a solução dos problemas do nosso povo não é possível dentro do capitalismo, mas somente com a expropriação dos expropriadores. O capitalismo nunca poderá garantir bem-estar total, liberdade nem justiça social. O capitalismo, em sua fase imperialista, demonstra ser incapaz de resolver as crises recorrentes, as guerras, a fome, a desigualdade e a deterioração ambiental. Só com a construção de uma nova ordem econômico-social baseada na propriedade social, na planificação democrática e na solidariedade internacional, sem exploração nem opressão, podemos edificar um futuro digno para todos e todas, com a revolução e o socialismo. Reunião da CIPO-ML para a América Latina e Caribe. Os partidos da América Latina e Caribe, integrantes da Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas, se reuniram para analisar o complexo cenário da região em suas manifestações econômicas, políticas e sociais, avaliando criticamente como estamos cumprindo nossas responsabilidades revolucionárias frente às exigências do momento atual. Os triunfos eleitorais e o avanço das forças conservadoras e reacionárias foram possíveis, em grande medida, pelo descontentamento que nossos povos experimentaram com os chamados governos progressistas que os antecederam, pois não enfrentaram as necessidades dos trabalhadores e dos povos, nem defenderam a soberania nacional. A realidade continental atua se caracteriza por uma intensa e constante disputa política e uma polarização definida. Face ao atual avanço da direita, existe um contrapeso social fundamental e combatível, sustentado por setores populares, movimentos sociais e forças políticas que defendem pautas democráticas, progressistas, de esquerda e revolucionárias, que configuram uma tendência que abre espaço e ganha terreno no cenário atual. Constatamos que o crescimento dessas forças de direita e fascistas anda de mãos dadas com as ações e intervenções da política exterior do imperialismo estadunidense. Essa estratégia busca recuperar e consolidar sua posição na região, expressando-se abertamente no denominado Escudo das Américas e num conjunto de medidas econômicas e políticas. A ofensiva do imperialismo é multilateral, sistemática e cada vez mais agressiva. Os povos não permanecem passivos, respondem com firmeza, organização e mobilização coletiva às políticas antipopulares e neoliberais impulsionadas pelos governos submetidos ao capital transnacional. O confronto de classes se acirra e se expressa em ações importantes de luta que a classe trabalhadora, os camponeses, a juventude e os povos desenvolvem em todos os continentes por meio de greves gerais, levantes populares e mobilização de rua. Neste cenário, nossas organizações revolucionárias atuam e tomam medidas para fortalecer nossas forças e conduzir estes combates até os objetivos estratégicos de nosso partido. O cenário regional e mundial nos coloca com urgência inevitável a necessidade de aprofundar a luta contra o imperialismo, frear o avanço da direita e combater as posturas e expressões de caráter fascista que tentam cercear os direitos conquistados. A luta contra o imperialismo e as forças reacionárias de direita e fascistas nos aponta a necessidade de trabalhar para expandir o desenvolvimento de uma consciência nessa direção nos trabalhadores, na juventude e nos povos, que seja a base de uma frente democrática antifascista, antiimperialista e revolucionária internacional que enfrente a ofensiva desses setores. As contradições interimperialistas estão provocando a explosão de conflitos e guerras localizadas. Enquanto existir o imperialismo, existe o perigo de uma generalização desses conflitos. Os trabalhadores e os povos têm a obrigação de se levantar contra as guerras, de rapina e de ocupação. O debate fraterno e a troca de experiências vividas durante a reunião de nossos partidos têm sido profundamente enriquecedores, nos permitem coesionar visões e definir linhas de ação concretas para avançar de maneira coordenada no cumprimento de nossas responsabilidades revolucionárias, organizativas e de combate a favor da emancipação social dos povos, pelo triunfo da revolução e do socialismo. Estamos comprometidos com a acumulação de forças revolucionárias, tarefa que nos impõe trabalhar pela unidade dos trabalhadores, camponeses, povos originários, jovens e mulheres do povo, rumo a conquistar o poder. Partido Comunista Revolucionário Brasil,
Partido Comunista da Colômbia, Partido Comunista Marxista-Leninista do Equador, Partido Comunista do México, Partido Comunista Peruano, Partido Comunista do Trabalho, República Dominicana, Partido Comunista Marxista-Leninista da Venezuela. Seção Especial Fidel. Fidel Castro, o centenário do líder revolucionário. José Levino, historiador. No dia 1º de janeiro de 1959, o povo cubano pôde comemorar efetivamente o Ano Novo e o início de uma vida nova. O país amanheceu feliz com a renúncia do ditador Fulgêncio Batista e a informação de que os barbudos haviam tomado Santiago de Cuba e começavam a marcha para Havana. Barbudos eram os membros do Exército Rebelde, braço armado do movimento 26 de julho, vitorioso após 2 anos de luta nas montanhas de Sierra Maestra e na planície. O dia 26 de julho de 53 é uma data marcante na história de Cuba, quando 126 homens e 2 mulheres tentaram tomar o quartel do exército de Moncada, província de Santiago de Cuba. O objetivo dos rebeldes não era promover um golpe de Estado para derrubar Batista, mas detonar um processo revolucionário, com a leitura de um manifesto pelas emissoras de rádio, conclamando o povo cubano a se levantar pela derrubada da ditadura e implementação de um novo regime que garantiria a verdadeira independência do país, o respeito à integridade dos cidadãos, bem-estar e prosperidade econômica, com fundamento nas ideias do herói José Martí. Um guerreiro especial. O primeiro comandante, um jovem de 26 anos, Fidel Castro Ruz. Fidel era chamado pelos colegas estudantes de guajiro, camponês, e tinha exatamente essa origem, mas sua família não era de camponeses pobres. Escapei da riqueza por sorte, brincava ele. O pai de Fidel, Ángel Castro, foi um soldado espanhol que ficou em Cuba após a independência. A Espanha dominou Cuba de 1492 a 1898. Seguiu-se a dominação dos Estados Unidos, que transformaram o país no seu quintal e bordel. Aos filhos que se interessaram pelo estudo, o pai proporcionou condições necessárias. Fidel cursou o secundário no Colégio dos Jesuítas, em Havana. Em 45, ingressou no curso de Direito da Universidade de Havana. Rapidamente se integrou ao movimento estudantil. Atuou como militante do Partido Socialista Popular Comunista e do Partido do Povo Cubano Ortodoxo. Com os primeiros, estudou marxismo e aderiu a essa concepção, mas não se filiou ao partido por considerar que este priorizava a institucionalidade e não procedia à análise dialética da realidade cubana. Filiou-se ao Partido Ortodoxo, onde não era bem visto pela direção por conta de suas posições independentes. Na verdade, Fidel criava um novo movimento político com membros da juventude ortodoxa, independentes e alguns integrantes da juventude comunista, a exemplo do seu irmão Raul Castro. Não se limitava à universidade e aos meios intelectuais, ligando-se fortemente ao meio popular, a partir das amizades que construiu no colégio jesuíta com os funcionários da limpeza, da cozinha, dos serviços gerais e dos contatos que mantinha no campo. Foi esta base que forneceu os componentes do assalto ao quartel Moncada e assegurou a organização do movimento 26 de julho, conspirando no México. Com a derrota do assalto ao quartel Moncada, 90 participantes foram mortos, não em combate, mas a maioria sob tortura. Fidel foi preso e julgado no dia 16 de outubro, quando 28 moncadistas foram sentenciados, os homens com penas de 3 a 15 anos de prisão na Ilha de Pinos, as mulheres Melba Hernandes e Aidez Santamaria a 7 meses de reclusão na prisão feminina de Guanajay, a 45 quilômetros de Havana. Em maio de 1955, o governo de Batista promulga a Lei de Anistia como parte de uma estratégia de ganhar popularidade. Logo após a soltura, Fidel retoma as atividades políticas. Entretanto, diante das constantes perseguições, resolve exilar-se no México, junto a Raul e outros moncadistas. Na capital mexicana, dedicou-se a organizar o retorno, visando a tomada do poder a partir de uma guerrilha desencadeada em Sierra Maestra por um grupo de combatentes. Esta ação, acreditava ele,
vinculada ao movimento de massas liderado pelo M267, proporcionaria a queda do regime batistiano. É no México que acontecerá o encontro entre Fidel e o médico argentino Ernesto Guevara de la Serna, chamado pelos cubanos de Che. O encanto é mútuo. Ernesto se incorpora ao grupo na condição de médico, mas coloca duas condições, aceitas por Fidel: não limitá-lo às funções de médico e que razões do Estado não o impedissem de sair de Cuba para lutar em qualquer país da América Latina quando entendesse cumpridas suas responsabilidades com a Revolução. Depois de marchas e contramarchas, 82 revolucionários com armas e bagagens embarcam no iate Gramna na noite de 24 de novembro de 56, um barco preparado para comportar apenas 25 pessoas. Ganhamos a guerra. Não foi um desembarque, foi um naufrágio, relata Che Guevara. Previsto para 30 de novembro, só conseguiram chegar 2 de dezembro, prejudicando o plano de um levante em terra para desviar a atenção das forças armadas. Para completar, o barco parou num mangue, dificultando o movimento dos homens. Alertada, a força aérea passou a bombardear a área, provocando a dispersão da pequena tropa. A grande maioria foi exterminada. Somente no dia 21 é que 12 sobreviventes se reagruparam com o apoio da rede de camponeses da região, portando 7 fuzis. Fidel não conteve entusiasmo. Agora sim, ganhamos a guerra. Ganharam sim. Pouco mais de 2 anos depois, a entrada triunfal em Havana aconteceu no dia 8 de janeiro de 59. Agora começa a etapa mais difícil. 5 vezes mais, exclamou Fidel. Território livre. A reforma agrária e a nacionalização das empresas estrangeiras provocaram o rompimento de relações por parte dos Estados Unidos, que, desde então, decretaram um bloqueio econômico, recentemente agravado pelas ações do ditador Donald Trump. Com o apoio da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, os cubanos da Flórida contrataram mercenários e tentaram invadir o país. O presidente John Kennedy lavou as mãos, mas não autorizou o envio de tropas. Os mercenários foram derrotados em Playa Girón, em 61. A verdade número 332. Chegara o momento de anunciar o caráter socialista da Revolução e fazer parceria com a União Soviética, que, embora já houvesse se afastado do ideal socialista e comunista desde o 20º Congresso, 1956, a ela interessava manter influência, ter um aliado nas portas do seu arquirrival, os Estados Unidos. Em 1962, a instalação de mísseis soviéticos em Cuba levou o mundo às portas de uma guerra nuclear, visto que os Estados Unidos jamais admitiriam a existência de força soviética a apenas 150 quilômetros do seu território. A negociação da retirada se deu secretamente entre o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev e o presidente Kennedy dos Estados Unidos, sem a participação do governo cubano. Isto aborreceu muito Fidel e seus dirigentes cubanos, mas principalmente o povo. De todo modo, foi positivo para Cuba o fato de que fez parte do acordo a não invasão do território cubano. Kennedy determinou o desmantelamento da Operação Mangusto, nova invasão de Cuba, o que lhe gerou o rompimento por parte dos exilados cubanos e provavelmente seu assassinato em 22 de novembro de 63. Além do bloqueio econômico, milhares de ações de fustigamento contra Cuba continuariam acontecendo, desde a promoção de atentados, lançamento de armas químicas e biológicas para prejudicar a economia, as tentativas de assassinato de Fidel Castro, a necessidade de militarizar o país não impediu o Estado cubano de priorizar e conseguir elevar a níveis das nações capitalistas desenvolvidas a educação, a saúde, as condições básicas de vida do povo. Eu sou Fidel. A reeleição sucessiva de Fidel como chefe de governo e de Estado é algo aprovado pela imensa maioria do povo cubano, que não entenderia o afastamento do seu herói dessa função, exceto por razões de saúde, como veio acontecer em fevereiro de 2008. O cargo foi assumido por Raul Castro, por ser o líder histórico sobrevivente que acumulava mais experiência, que apresentava maior capacidade política e administrativa. Durante os 8 anos em que se manteve aposentado, cuidando da saúde, Fidel não ficou inativo. Escrevia frequentemente para a imprensa cubana, recebia líderes mundiais, estimulou a Aliança Bolivariana, desencadeou uma campanha de conscientização em defesa da natureza e da paz mundial,
fundamentada numa nova ordem econômica internacional caracterizada pelas relações de igualdade, respeito à soberania e cooperação entre as nações. Permaneceu firme até o fim na condenação do imperialismo e do terrorismo, especialmente o de Estado, e protestando contra a injusta inclusão de Cuba na lista dos países terroristas. O homem que teve a vida exposta em tantos combates e atentados morreu tranquilamente em casa, aos 90 anos, no dia 25 de novembro de 2016. Durante 9 dias de luto e no percurso do cortejo fúnebre entre Havana e Santiago de Cuba, centenas de milhares de cubanos se despediram de seu herói com choro, bandeirolas e o grito uníssono: Eu sou Fidel, somos todo Fidel. Artigo originalmente publicado em agosto de 21. A verdade. Fim do jornal.